Coletiva Tendências. Aquele personagem que sempre se pronuncia ou concede uma entrevista não deixa resquícios de falta de credibilidade. Ele sabe o que fala e sobre o que fala. É perceptível o domínio sobre os assuntos de uma organização ou de um órgão público. Esse personagem, que parece estar sempre pronto para solucionar o caos, ou somente esclarecer e tornar pública alguma movimentação, é o porta-voz, responsável por representar uma instituição, uma equipe de trabalho ou um governo. Olá, olá! Mais um Coletiva Tendências no ar. Aqui é a Patrícia Lapoente, jornalista e coordenadora de comunicação do portal coletiva.net. E neste episódio converso sobre o papel do porta-voz, principalmente em tempos de redes sociais, onde todo mundo tem voz. Quem conversa comigo sobre isso é o assessor de imprensa da presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e professor de assessoria de imprensa do IPA, Renato Sagreira. Coletiva Tendências tem o apoio do Grupo MVN, sua fonte de conteúdo digital e privacidade de dados. Edição e pós-produção é da Padrinho Conteúdo, quanto a produção de coletiva.net. E você pode acessar as redes do selo Tendências pelo @Revista Tendências, tudo junto. E o portal coletiva.net também está por lá, repleto de conteúdos. Chega de papo, é hora de chamar o convidado. Sagreira, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Patrícia. Saudações ao coletiva.net e é uma satisfação estar conversando contigo. Coisa boa, então. Bom, antes da gente começar o nosso bate-papo sobre porta-voz, queria que tu te apresentasse um pouquinho para o nosso ouvinte e falasse um pouquinho sobre a tua trajetória. Bom, comecei a minha trajetória muito cedo ainda, nos idos no final da década de 90, como repórter da Rádio Guaíba e do Correio do Povo, lá na antiga Calda Júnior. Eu atuei, na verdade, em várias funções, começando na produção, atuando também como repórter e terminando como apresentador, tanto da rádio como da saudosa e extinta TV2 Guaíba. Em assessoria de imprensa, atuei durante vários anos na Câmara Municipal de Porto Alegre, no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, onde eu fui coordenador da assessoria de comunicação do TRE durante 14 anos, e agora estou atuando como assessor de imprensa do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Voltaire de Lima Moraes. Tá certo, então, ótima apresentação. Vamos, então, para a nossa conversa, que é sobre porta-voz. Sagreira, puxei lá na matéria o que foi mencionado sobre o significado de porta-voz. E para ti, o que é um porta-voz? Porta-voz, eu sempre, inclusive, abordo isso em sala de aula para os alunos de assessoria de imprensa e também de gestão de comunicação, que é outra disciplina que eu leciono no IPA. Sempre afirmo que o porta-voz é aquela pessoa que deve estar sempre preparada para qualquer circunstância, qualquer coisa que possa surgir e reverberar na mídia. Ainda mais hoje em dia que nós temos as redes sociais que requerem um completo e absoluto sentido de vigilância naquilo que está acontecendo. Então, o porta-voz deve ser alguém preparado, sempre disponível e, principalmente, com aptidão para esta demanda neste contato com a imprensa, com os jornalistas. Isso é importante. Tem que ser alguém preparado pela assessoria de imprensa, que tenha subsídio e que saiba se expressar e também sempre boa vontade. E qual é a importância de um porta-voz nesses tempos de redes sociais onde todo mundo pode opinar? Acho que se torna ainda mais fundamental, porque hoje, com o advento das redes sociais, nós temos uma série de matérias que acabam reverberando, se disseminando pelas mídias, pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, e muitas vezes o que acontece? Elas acabam produzindo efeitos danosos à empresa ou à instituição, caso elas não sejam respondidas de maneira adequada. É claro
que não podemos fazer com que o porta-voz responda a qualquer tipo de pergunta, porque a internet, as redes sociais, elas significam basicamente uma terra sem lei, digamos assim, né? Porque ela não tem uma fiscalização adequada por parte do poder público, até por ser praticamente impossível controlar tudo. Isso não teria como fazer, seria algo humanamente impossível de ser feito. Então, em tempos de redes sociais, o que acontece? Caso determinado assunto, determinado ponto seja explorado negativamente por integrantes das redes que tenham uma certa credibilidade ou um X número de seguidores, estas matérias, estas, às vezes, denúncias infundadas, elas precisam ser respondidas adequadamente. Porque o que acontece? Inclusive, o professor João José Forne, que é um dos teóricos que eu uso sempre em sala de aula, sempre informa que se o porta-voz não responder, a sociedade responderá por ele. Ou seja, se deixarmos um vazio, um vácuo em determinada circunstância, em determinada ocasião, a opinião pública vai acabar se formando e, mais do que isso, ela vai acabar concretizando uma opinião ou uma posição desfavorável a determinada entidade ou instituição que não queira se pronunciar na maneira correta ou que não queira simplesmente se pronunciar. E normalmente, como é que é escolhido esse porta-voz? O porta-voz ele é escolhido de acordo com as aptidões daqueles que atuam dentro da área da comunicação. Porque muitas vezes o assessor de imprensa ele pode ser um ótimo integrante, um ótimo redator, um ótimo articulador com as instâncias internas da empresa e da instituição, mas não ter a aptidão para o contato com a mídia, a conversa com o repórter. Então, a escolha de um porta-voz, ela sempre deve levar em consideração uma série de critérios. O principal deles, como eu falei e repito, é essa aptidão para poder conversar com a imprensa, porque nós sabemos que é preciso, muitas vezes, que haja uma interligação, um intercâmbio de informações muito importantes entre o repórter e uma assessoria. Então, o porta-voz tem que ser alguém apto, disponível e, principalmente, com boa vontade. Porque não adianta nada também um porta-voz que simplesmente vai lá dar o recado e que, numa segunda, terceira pergunta que ele julgue inadequada, se irrite e diga, não, sem comentários, não vou falar sobre isso, não quero falar sobre esse assunto. Então, isso acaba tornando e causando um efeito reverso. Então, essas são algumas características importantes que eu sempre falo que devem ser observadas na escolha, na definição de um porta-voz adequado. Este é o podcast Coletiva Tendências, desta vez com a temática sobre porta-voz em tempos de redes sociais. E quem está falando comigo sobre isso é o assessor de imprensa da presidência do TJ, Renato Sagreira. Voltando aqui, Sagreira, para ti, o que um porta-voz jamais deve fazer? Olha, primeiramente, ele jamais deve falar com a imprensa sem estar informado sobre o assunto. Isso é um problema que às vezes acontece, que o porta-voz ele acaba indo para determinada coletiva ou determinada entrevista sem o subsídio suficiente. E aí surge uma pergunta e o porta-voz acaba não sabendo como responder, e isso pode causar problema. Se o porta-voz não sabe determinado tema que possa surgir de uma forma inesperada, o que ele deve dizer? Olha, vou buscar a informação e entraremos em contato com vocês posteriormente. Então, primeiro ponto, o porta-voz não pode ir para uma entrevista sem saber o que está realmente acontecendo, certo? Outra questão, ele deve sempre ter a disponibilidade para falar, porque se ele não falar, alguém vai falar por ele, nem que seja a sociedade, através, muitas vezes, como eu disse antes, de teses equivocadas. Então, isso é outra questão. Outra premissa que é básica do jornalismo,
nunca podemos mentir, certo? Porque tanto o assessor de imprensa como o porta-voz jamais podem mentir para a opinião pública e para a imprensa em geral. Isso faz parte, inclusive, da questão ética. Sempre falar a verdade. Outro ponto importante que eu destaco que o porta-voz nunca deve fazer é subestimar o seu público, a imprensa, especulando, às vezes brincando, com ironias. Ele tem que demonstrar que é uma pessoa preparada, adequada e honesta naquilo que faz. Isso é outro ponto que eu julgo assim muito importante, certo? E, acima de tudo, manter o equilíbrio. Porta-voz que não mantém o equilíbrio acaba sendo vítima de várias e várias questões que lá adiante vão, com certeza, surgirão problemas. Então, equilíbrio é muito importante. Perfeito. Em relação aos deveres, aquilo que é fundamental do porta-voz fazer. O porta-voz ele tem que estar sempre preparado sobre tudo o que acontece, estar, se ele não for o próprio assessor de imprensa, porque em alguns lugares o porta-voz também é o assessor de imprensa da instituição ou da empresa. Se ele não for o assessor de imprensa, o responsável pela assessoria de imprensa, o porta-voz ele deve estar sempre em sintonia com a assessoria de imprensa e buscando também informações dentro dos demais segmentos, dos demais setores da sua empresa, da sua instituição. Porque dentro de uma coletiva, dentro de uma entrevista, podem surgir questões diversas que várias vezes acabam sendo colocadas de maneira que possa o porta-voz, ficar desprevenido. Isso ele não pode deixar transparecer. Então, o porta-voz tem que ser uma pessoa atualizada sobre o que está acontecendo dentro da sua empresa, dentro da sua instituição e sempre em sintonia e vinculado à assessoria de imprensa ou de comunicação da sua empresa ou da sua instituição. Perfeito. Bom, e para quem está começando agora, que dicas tu darias para quem se tornou recentemente porta-voz? Olha, eu falaria o seguinte: atualização sempre, busca de um estudo sempre que possível das redes sociais que hoje estão dominando a comunicação, na verdade, é o marco da comunicação hoje no mundo, obviamente envolve as redes sociais. O domínio das redes sociais, ele não precisa ser um expert em redes sociais, mas tem que ter uma certa noção do que acontece nas redes sociais e do que aquilo pode surgir e refletir no trabalho da comunicação social, certo? Outra questão, além dessa atualização, deve buscar sempre a sintonia com todos os segmentos e, acima de tudo, também é importante frisar, a defesa firme e forte da empresa ou da instituição que ele está defendendo. Na hora em que for dar a entrevista, na hora em que conversar com o repórter, na hora em que conversar com o jornalista, ele tem que saber que ele está sendo representante da determinada empresa, do determinado poder, determinada instituição junto à sociedade. Então, ele é a empresa, ele é a instituição junto ao público. Então, é preciso que saiba o que significa essa representatividade. Então, esses são alguns conselhos, digamos assim, no bom sentido, que eu daria para os jovens que estão agora nos ouvindo, para os jornalistas que ainda não exerceram essa atividade de porta-voz e que estão agora ingressando com essa nova função ou que pretendem, no futuro, tenham essa aspiração de se tornarem um porta-voz. Para encerrar aqui, Sagreira, a gente fala no programa de tendências. Então, o que tu enxergas para o futuro dos porta-vozes? Cada vez mais a utilização de uma linguagem coloquial, que é importante, né? Eu acho que o futuro, até por causa das redes sociais, o futuro requer uma linguagem cada vez mais coloquial, com uma certa rapidez ainda maior do que a convencional, né? E, mais do que isso, eu acho que o futuro reserva também para o porta-voz um papel mais importante dentro da sociedade.
porque o que acontece? Hoje em dia, cada vez mais, o porta-voz é demandado, porque como surgem várias denúncias infundadas na mídia, envolvendo vários segmentos, várias organizações, várias instituições, as fontes internas estão cada vez mais se encolhendo, se retraindo, não querendo conversar com a mídia, com medo de que possa surgir algum problema. Olha, não sou preparado para conversar, não, ficam com receio de conversar com a mídia. Então, o que acontece? Acaba sobrecarregando ainda mais o porta-voz. Então, cada vez mais, eu acho que o porta-voz vai ter que ser atuante, sobrecarregado de tarefas e terá que dedicar cada vez mais um tempo superior ao que anteriormente, ao que antes do sucesso das redes sociais, o porta-voz já destinava. Tá certo, então. Para o profissional que está nos escutando e deseja se aprofundar no assunto, tem só umas dicas de conteúdo, pode ser desde um podcast até um artigo. Eu indico 2 autores que eu normalmente utilizo bastante em sala de aula, que um eu falei, é o professor João José Forni, que não só no que se refere à questão envolvendo a utilização de demandas, de técnicas, de como ser um porta-voz, mas também sobre gestão de crise, que é o assunto do momento, né? O gerenciamento de crises e junto à área da comunicação. Então, eu aconselho artigos e textos de João José Forni, também de Alexandre Caldini, que fala bastante sobre isso, e Heródoto Barbeiro, que é um jornalista consagrado dentro do nosso cenário da comunicação no Brasil e que tem várias obras aí referentes à questão do papel da assessoria de imprensa e de ser um porta-voz. Acredito que lendo essas... Jorge Duarte também é outro autor que eu utilizo bastante em sala de aula. Acredito que buscando obras desses 4 autores, quem está nos escutando neste momento pode ter um embasamento importante para assumir, digamos assim, esse desafio que é de atuar como um porta-voz. Tá certo, então. Estamos encerrando mais um Coletiva Tendências. Muito obrigada pela tua participação, Sagreira. Olha, foi uma satisfação falar contigo, Patrícia, com os nossos ouvintes do Coletiva e dizer que estamos aí sempre à disposição para futuras entrevistas e orientações no que se refere à área de assessoria de imprensa e comunicação social. Tá certo, então. Muito obrigada. Bom, gente, este foi Renato Sagreira, assessor de imprensa da presidência do TJ, falando sobre porta-voz. Lembrando sempre que este podcast é produzido por Coletiva.net, com a edição da Padrim Conteúdo e com o apoio do grupo MVN. Não se esqueçam de acessar nossas redes. Estamos no Instagram e Facebook pelo @Revista Tendências, tudo junto. E para quem desejar saber mais sobre o nosso portal, pode acessá-lo em www.coletiva.net, além de também conferir nossas redes no Facebook, Instagram e Twitter. Até mais, tchau, tchau!